Bom dia, paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana, e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em João, o 8, o 32 até o 36. João 8, o 32 até o 36. E para encerrar, a irmã Tatiana vai louvar para os meus irmãos, e eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através dos louvores. Vamos lá, meus irmãos? João 8, o 32 até o 36, que diz assim, o 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só até aqui, meus irmãos. Nessa manhã, meus irmãos, que eu e você, meus irmãos, venha conhecer a verdade, meus irmãos, porque a verdade é o Senhor. A verdade, ela liberta, ela cura, ela salva. E nessa manhã, meus irmãos, Deus quer libertar-me a você, para que você venha ser livre, meus irmãos, e não escravo, porque nós somos livres, meus irmãos. Porque o inimigo está aí para escravizar-me a você, para cegar-me a você, para que você não venha enxergar que o caminho, a verdade é o Senhor. Mas nessa manhã, meus irmãos, Deus é libertação na minha tua vida. Nessa manhã, Deus está quebrando corrente, quebrando cadeado para libertar-me a você. Porque quando você conhece a verdade, meus irmãos, aleluia, a verdade liberta, ela cura, ela salva, aleluia. Porque o inimigo está aí, meus irmãos, furioso, para escravizar-me a você, para acorrentar-me a você, aleluia, aleluia, para cegar-me a você, para que você não enxergue que só Deus é o caminho, a verdade e a vida. Mas nessa manhã, Deus está tirando toda a minha, toda a tua cegueira. Deus está abrindo a minha tua visão, aleluia, para que você possa enxergar que só Ele é o caminho, a verdade e a vida, meus irmãos. Porque conhecereis a verdade vos libertará, aleluia. E a verdade é Deus, meus irmãos, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida, aleluia, oh aleluia, porque só Ele, meus irmãos, vai levar você a ter a nossa morada garantida na mansão celestial, onde não vai ter mais dor, onde não vai ter mais choro, aleluia, aleluia. E Ele está voltando, meus irmãos, para buscar-me a você. Não é hora de brincar mais não, é hora de conserto na minha tua vida, porque Ele está voltando, aleluia. Ele está voltando, meus irmãos. Quando Ele voltar como ladrão, não vai avisar nem o dia nem a hora, vai pegar muito de surpresa, porque muitos acham que vai ter tempo para se arrepender naquele grande dia. Mas o tempo, a hora é agora, meus irmãos. Aleluia, aleluia, aleluia. É manhã de arrependimento da minha tua vida. Que você venha se arrepender, meus irmãos. Aleluia, aleluia. Que você venha conhecer a verdade. Porque a verdade cura, liberta, ela salva. Aleluia. Porque Deus está voltando, meus irmãos. E quando você conhece a verdade, meus irmãos, nós somos livres. Aleluia, aleluia. Porque o inimigo está aí, meus irmãos, para escravizar-me a você, para nos cegar, para tirar-me tua força, para que você não venha ter força para sair das garras dele. Mas nessa manhã Deus é força na minha tua vida, Deus é libertação na minha tua vida, Deus é renovo na minha tua vida, porque nós somos livres, meus irmãos, e não escravos. Aleluia, aleluia, oh glória, aleluia, Senhor. Vai libertando o teu povo, Pai, aleluia. Faz o teu povo conhecer a tua palavra, Pai, porque a tua palavra cura, a tua palavra liberta, a tua palavra salva, Pai, aleluia, aleluia. Porque o inimigo está aí, meus irmãos, furioso, que ele já perdeu a salvação dele e quer que você perca a nossa, porque ele não tem mais oportunidade não, mas aí você tem. Então que você não desperdice a oportunidade, aleluia, que você aproveite a oportunidade que é agora, que é a hora é agora, meus irmãos, aleluia, 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 que aí você venha ter um verdadeiro encontro com o Senhor, meus irmãos, aleluia, 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 porque não é hora de brincar mais não, meus irmãos, aleluia, é hora de mim de vocês consertar, aleluia, 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 oh aleluia, oh glória, aleluia, Senhor, aleluia, aleluia, oh glória, aleluia, Senhor, porque a palavra do Senhor, meus irmãos, ela cura, ela liberta, ela salva, ela conserta eu e você, quando você estamos no caminho tortuoso, quando você estamos no caminho errado, a palavra do Senhor, meus irmãos, ela faz com que você ande no caminho certo, aleluia, 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 e nessa manhã Deus está tirando você do caminho tortuoso, aleluia, para que você venha andar no caminho dele, aleluia, aleluia, oh glória, aleluia,
Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Porque o caminho tortuoso, meus irmãos, leva você a perder a nossa salvação. Aleluia, aleluia. Mas que você venha sair do caminho tortuoso e seguir o caminho do nosso Pai. Aleluia. Que é o caminho que leva você, meus irmãos, ter a nossa salvação garantida. Aleluia. Ter nossa morada na mansão celestial garantida. Onde não vai ter mais dor, onde não vai ter mais choro, onde não vai ter mais sofrimento, meus irmãos. Aleluia, aleluia. E que você, meus irmãos, não queira mais o caminho, aleluia, a porta larga, meus irmãos. Que você escolha a porta estreita, é sofrido, aleluia. Mas aí você vamos ter nossa morada na mansão celestial garantida, aleluia. E você vamos ter nossa salvação garantida, aleluia. Toda renúncia vale a pena, meus irmãos. Toda renúncia vale a pena. Aleluia, porque tudo fica, meus irmãos. Porque no céu não entra bagagem, não. Tudo fica e Deus está voltando. Aleluia, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Porque o inimigo é sujo, meus irmãos. Tá tudo de bandeja para mim, para você. Tudo fácil para cegar-me a você, para aprisionar-me a você, para que você venha ter força para sair das garras dele. Mas nessa manhã, meus irmãos, Deus é libertação na minha tua vida. Deus está tirando a minha tua cegueira. Deus está fazendo que você venha ouvir a voz dele. Aleluia. Deus está abrindo a minha e a tua audição espiritual para que você venha escutar a voz do Senhor. Porque o inimigo é sujo. Ele confunde a mim e a você para que você não venha escutar a voz do Senhor. Mas nessa manhã, Deus está tirando toda a confusão. Aleluia. Aleluia. Da minha da tua mente para que você venha escutar a voz dele. Porque Deus fala comigo, com você, meus irmãos. Mas aí você tem que ouvir a voz dele. Que você esteja com o ouvido sensível para ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Aleluia. Porque o inimigo é sujo, meus irmãos. Ele faz de tudo para mim você não ouvir a voz do Senhor. Para que você não venha escutar a voz do nosso Pai. Aleluia. Mas nessa manhã, meus irmãos, Deus está abrindo a minha tua visão. Aleluia. Deus está abrindo a minha tua audição. Para que você venha ouvir a voz dele. Aleluia. Para que você venha ter a nossa salvação garantida, meus irmãos. Para que você venha ter nossa morada na mansão celestial garantida. Aleluia. Porque tudo aqui fica, meus irmãos. Aleluia. Tudo fica, meus irmãos. Aleluia. Aí Deus está voltando. Não é hora de mim e você mais brincar mais não, meus irmãos. É hora de mim e você se consertar. Aleluia. Sair do caminho tortuoso e seguir o caminho do Senhor. Aleluia. Que Ele está voltando. Aleluia. E quando Ele voltar é como ladrão, meus irmãos. Não vai avisar nem o dia nem a hora. Aleluia. Oh, glória. E conhecereis a verdade vos libertará. Então que nessa manhã você venha querer conhecer a verdade, meus irmãos. Porque a palavra cura, liberta, ela salva, ela transforma, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Mas que você venha querer conhecer, meus irmãos, a verdade. A verdade é o Senhor. Aleluia. É só Ele, meus irmãos. É Ele, meus irmãos, o caminho, a verdade e a vida. É Ele, meus irmãos. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a ti, papai. Aleluia. Porque só o Senhor é digno, só o Senhor é merecedor. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Aleluia, Senhor. A irmã Tatiana agora vai louvar, meus irmãos. Aleluia. Eu me lembro que você sempre cantava na congregação e o nome de Jesus glorificava com tanta emoção. De repente foi vencido pelos laços e o grande amor de Deus se esqueceu. Sei que você chora triste, amargurado, seu primeiro amor morreu. Volta depressa, depressa. Você pode ver que Jesus te ama e espera por você. Foi saindo do seu povo a procurar o que nunca perdeu, nem ao menos despediu-se sem falar. Você desapareceu. Hoje você é uma ovelha desgarrada, está ferido e sangrando o coração. Mas o bom pastor te ama e te chama e estende a sua mão. Volta depressa, depressa. Você pode ver que Jesus te ama e espera por você. Quantas vezes eu até tentei falar, você não me ouviu. Fantasias desse mundo, não segundo, conseguiram te levar. Mas a igreja te espera e te chama. Venha logo ocupar o seu lugar. Aproveite que a porta está aberta
mas um dia vai fechar. Volta depressa, depressa. Você pode ver que Jesus te ama e espera por você. Volta depressa, depressa. Você pode ver que Jesus te ama e espera por você. Oh, aleluia. Se nessa manhã, meus irmãos, você se encontra afastado dos caminhos do Senhor, que você volte depressa, meus irmãos, porque Ele está voltando, porque Ele está chamando por mim, por você, mas que você escuta a voz dEle, porque Ele fala comigo com você, porque Ele nos chama. Então que você volte depressa, meus irmãos, porque não é tempo de brincar mais não, é tempo de você ouvir a voz dEle, porque Ele fala comigo com você, porque Ele nos chama. Mas volta depressa, meus irmãos, que Ele está chamando eu e você. Volta depressa para os braços do papai, que está de braços abertos esperando por mim e por você. Não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo, o que importa é que você volte depressa para os braços do papai, porque nessa manhã Ele está de braços abertos esperando por mim e por você, para que você venha voltar, meus irmãos. Volta depressa, porque não é hora mais de brincar não, meus irmãos. Volta depressa, aleluia, porque nessa manhã Ele está chamando por mim e por você, mas volta depressa. Não olha nem para a direita, nem para a esquerda. Olha somente para o alvo, que é Ele. E volta depressa, porque papai está chamando. Escuta a voz dEle e volta depressa para os braços do papai. Aleluia, aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Volta depressa, porque não é hora de brincar mais não. É hora de voltar. Aleluia, porque papai está esperando. Ele tem veste nova. Aleluia, para mim e para você. Aleluia, mas volta, meus irmãos. Aleluia, volta. Aleluia, oh glória. Volta para os braços do papai. Volta depressa. Aleluia. Aleluia, oh glória, aleluia, Senhor. Volta depressa, meus irmãos. Aleluia, aleluia. Volta depressa, volta depressa, volta depressa. Aleluia, aleluia. Porque Ele chama por mim e por você. Mas volta depressa. Escuta a voz dEle, porque Ele fala, meus irmãos. Mas muitas das vezes a gente está tão rebelde que a gente não dá ouvido à voz do nosso Pai. A gente não dá ouvido à voz do Senhor. Aleluia, por conta da nossa rebeldia. Porque a gente quer estar no caminho, né? Fácil. Aleluia. A gente quer estar no caminho tortuoso. A gente quer fazer a nossa vontade. Mas papai fala. Então que você escuta a voz dEle, porque Ele fala. Porque Ele nos ama tanto. Então que nessa manhã você dê ouvido à voz dEle. E volte depressa, porque Ele fala. Mas a nossa rebeldia muitas das vezes faz com que a gente não escuta a voz dEle. Porque a gente quer o que é mais fácil. A gente quer seguir o caminho fácil. A gente quer fazer a vontade da carne. Mas que nessa manhã, meus irmãos, você dê ouvido à voz dEle. Escuta a voz dEle e volte depressa. Porque Ele está chamando por mim e por você. Volta depressa. Aleluia. Aleluia. Porque Ele quer concluir a boa obra na minha, na tua vida. Mas Ele só vai concluir quando aí você voltar para os braços dEle. Quando aí você fazer a vontade dEle. Quando aí você voltar para os caminhos dEle. Porque que começou a boa obra é fiel para terminar na minha, na tua vida. Mas que você volte para os braços dEle. Volte para o caminho dEle. Volta a fazer a vontade dEle. Volta a ouvir a voz dEle. Aleluia. Volta depressa. Aleluia. Porque Ele tem pressa em concluir a boa obra na minha, tua vida. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. Mas que você volte depressa. Aleluia. Oh glória. Aleluia, Senhor. Oh glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Oh glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Sempre me lembro que passei num mundo de ilusão. Não tinha paz, não tinha luz. Não conhecia o meu Jesus. Foi quando nas madrugadas, em sonho Jesus me mostrava a sua igreja subindo pra glória. E eu ficava de fora, acordava desesperada, sem saber o que fazer. Quando via era apenas um sonho, dormindo ainda ficava. Jesus me chamou e eu não atendi. Jesus me chamou e eu não atendi. Jesus me chamou e eu não atendi. Jesus me chamou. Quem não vem por amor, vem pela dor.
mas é pela dor que estou aqui, exaltando o santo nome do Senhor. Quem não vem pelo amor, vem pela dor, mas é pela dor que estou aqui, exaltando o santo nome do Senhor. Um certo dia viajando me encontrava, pensando que estava tudo bem. Em um instante apareceram dois homens, houve um assalto e me fizeram refém. Dormindo ainda me encontrava, não entendi o que estava acontecendo. De uma coisa eu tinha certeza, naquele instante estava morrendo. Aleluia! Naquela hora o Senhor chegou, estendendo as suas mãos, trazendo tranquilidade para o meu coração. Foi quando acordava e o trabalho do Senhor entendi, chorando desesperada, aos pés do Senhor eu caí. Jesus me chamou e eu não atendi, Jesus me chamou e eu não atendi, Jesus me chamou e eu não atendi, Jesus me chamou. Quem não vem pelo amor, vem pela dor, mas é pela dor que estou aqui, exaltando o santo nome do Senhor. Quem não vem pelo amor, vem pela dor, mas é pela dor que estou aqui, exaltando o santo nome do Senhor. Quem não vem pelo amor, vem pela dor, mas é pela dor que estou aqui, exaltando o santo nome do Senhor. Oh, aleluia. Quer você, meus irmãos, venha pelo amor e não queira vir pela dor. Aleluia, porque Deus está chamando aí você, mas que você escuta a voz dele e venha pelo amor. Não queira vir pela dor, não, meus irmãos. Vem pelo amor. Aleluia, porque ele é tão bondoso, ele é tão misericordioso, que ele nos chama, que ele fala conosco. Mas aí você, muitas das vezes, por rebeldia, não quer ouvir a voz do papai, não quer ouvir a voz do Senhor. Mas nessa manhã escuta a voz dele, que ele está chamando. Aleluia, aleluia. Escuta a voz dele, que ele está chamando, meus irmãos. Escuta a voz do papai, que ele chama. Aleluia. Ele está de braços abertos, ali esperando por mim, por você. Chega, meu filho, eu te amo. Aleluia, vem para os braços do papai. Não importa o que tu fez, não importa o que tu tá fazendo, mas eu te amo e volta para os meus braços. Aleluia, volta, meus irmãos. Aleluia, oh glória. Aleluia, aleluia, oh glória. Oh, aleluia. Você se lembra que a Deus tudo pediu, por aquela bênção e até conseguiu. Era feliz, valente, lutador, mas não entendes como tudo acabou. Mas eu tenho uma palavra pra te dizer. Deus dará de volta tudo pra você. Tudo que tinhas foi Deus quem te deu. Era tão feliz e glorificava a Deus, destemido, valente, lutador, mas não entendes como tudo acabou. Mas eu tenho uma palavra pra te dizer. Deus dará de volta tudo pra você. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar, mas em nome de Jesus não vai conseguir. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar, mas em nome de Jesus não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir. Em nome de Jesus não vai conseguir. Se o que acabou dói em seu coração, te maltrata tanto, que decepção. Você já fez tudo para se erguer, acha que é o fim, não sabe o que fazer. Mas eu tenho uma palavra para te dizer. Deus dará de volta tudo para você. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar, mas em nome de Jesus não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir. Em nome de Jesus não vai conseguir, não vai conseguir,
não vai conseguir. Em nome de Jesus, não vai conseguir. Oh, aleluia. O inimigo faz de tudo, meus irmãos, para destruir você, para ofuscar o teu brilho, mas ele não vai conseguir, meus irmãos. Aleluia, aleluia. Ele faz de tudo, o inimigo, para entristecer você. Aleluia. Mas ele não vai conseguir, não, meus irmãos, porque Deus é comigo, com você. E nessa manhã, Deus vai dar de volta tudo para mim, para você. Tudo que o inimigo tirou de mim, de você, Deus vai devolver, meus irmãos, em dobro. Aleluia. Porque nessa manhã, Deus já deu a ordem para o inimigo devolver. Tudo que ele tirou de mim, de você, ele vai ter que devolver com juros e correções. Aleluia. Ele tirou porque foi permissão de Deus. Mas agora, Deus já deu a ordem para ele. Vai ter que devolver tudo que ele tirou de mim, de você. Vai ter que devolver, meus irmãos, com juros e correções. Aleluia. 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 Vai ter que devolver, meus irmãos. Aleluia. Tudo que foi tirado de mim, de você, o inimigo vai ter que devolver. Porque nessa manhã, Deus já deu a ordem. Ele vai ter que devolver. Vai ter que soltar o que é meu, que é teu. Aleluia. Porque nessa manhã, Deus já deu a ordem. Aleluia. E quando Deus manda, meus irmãos, o inimigo tem que obedecer. E nessa manhã, Deus já deu a ordem pro inimigo soltar o que é meu, que é teu. Para devolver o que é meu, que é teu. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Receba. Abra a mão aí, meus irmãos, para receber de volta tudo que foi tirado de mim, de você. Abra a mão em forma de concha aí. Porque nessa manhã, Deus está devolvendo para mim, para você. Tudo que foi tirado de mim, de você. Aleluia. Abra a mão, meus irmãos. Abra a mão aí para receber. Aleluia. Porque nessa manhã, Deus está devolvendo. Aleluia. Nessa manhã, Deus vai devolver tudo que o inimigo tirou de mim, de você. Deus vai devolver, meus irmãos. Aleluia. Abra a mão, meus irmãos, para receber. Aleluia. Abra a mão com fé. Abre com fé, meus irmãos. E creia. Toma posse. Aleluia. Aleluia. Toma posse. Aleluia. Porque nessa manhã, meus irmãos, Deus já deu a ordem para o inimigo devolver tudo que ele tirou de mim, de você. Vai ter que devolver, meus irmãos, com juro e correção. Aleluia. Aleluia. Porque o que é meu, meus irmãos. Aleluia. Oh, glória. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a gente está entendendo a palavra. Fique todos com Deus, a paz do Senhor. Tenha todos um ótimo dia e um ótimo início de semana.